Na operação da polícia que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, eu vi na reportagem de um pai dizendo do conselho que ele deu para o filho para ele deixar um certo tipo de amizade que não convia, de pessoas que não tinham uma boa reputação. E o filho insistiu com o pai dizendo que aquele eram os amigos dele. Uma frase que o pai disse, que quando recebeu a notícia que o filho havia perdido a vida, esse pai disse que uma semana atrás esse filho havia falado para ele que preferia os amigos do que membro da própria família. Pois bem, a tragédia chegou. Se ele estava envolvido em alguma coisa ilícita ou não, o pai disse que ele não era envolvido com coisas ilícitas, porém, a roda de amigos que ele estava fez ele perecer. Mas eu não quero dizer para você sobre esse acontecimento que passou há uma semana atrás, onde que policiais perderam a vida, aonde também que jovens que estavam cometendo crimes também perderam a vida. Eu não quero dizer para vocês, mas eu quero dizer para você que quando nós conhecemos alguém que tem uma má reputação, automaticamente a gente fala assim, não anda com aquela pessoa, que essa pessoa tem uma má índole. Dependente da área que for, vamos expor a área que aquela pessoa para que já ficamos alerta. Isso acontece comigo. Isso acontece com você. Eu me lembro que minha mãe falava comigo assim, o Anderson, não ande com tal pessoa porque essa pessoa tem esse tipo de comportamento. Nós colocamos uma barreira, uma rejeição quando essa pessoa não porta um comportamento exemplar. E por que eu quero dizer para você isso? Eu quero dizer para você porque eu e você fazemos escolhas com pessoas que nós vamos relacionar, fazemos escolhas com pessoas que queremos conectar. Qual é a importância que essa pessoa pode trazer para mim? Fazemos isso, temos essa concepção. Nós não queremos andar com ninguém, associar com ninguém que tem uma má índole. Um bom ditado brasileiro disse assim, diga com quem tu andas, direi quem tu é. E por que eu quero dizer para você isso? Porque Jesus, ele não importa como você se encontra, ele não importa como que você está nesse momento, não importa a forma que você se encontra. Portanto, mesmo você que pode estar no momento mais perdido da vida, Jesus, ele quer relacionar com você, ele quer estar íntimo com você, ele quer estar próximo de você. Portanto, esse pai falou para o filho que perdeu nessa ação dos policiais do Rio de Janeiro, o pai falou para o filho, não ande com essas pessoas que ele tem um mau comportamento. O pai sabia que era bom para o filho. O pai sabia que as outras pessoas portavam. Portanto, o filho desobedeceu e permaneceu andando com o pai. A consequência chegou, que foi o quê? Perdeu a vida. A tragédia chegou. O mal chegou. Mas eu quero dizer para você, por mais que essas pessoas que se encontravam nesse mundo perdido do crime, Jesus quer encontrar com ele. Por mais que você se encontre hoje perdido, sem esperança, num abismo profundo, sem solução, Jesus, ele quer encontrar com você. O homem pode querer rejeitar, o homem pode querer correr, mas Jesus, ele quer ainda encontrar com você. Eu quero estar lendo com você um texto que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40, que diz assim, aproximou-se dele um leproso, lhe suplicou de joelho, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Advertindo-se severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe, olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e divulgá-lo por toda a parte. Deste modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugar deserto. Mesmo assim,
as pessoas iam até ele, vinha de toda parte. Gente, esse texto aqui que eu li com você no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40, vai narrar a história dessa pessoa que portava uma deficiência física. Primeiro eu quero explicar a você como que a lepra era. A lepra era uma doença que ela fazia aquela pessoa que estava enfermo, que portava essa doença, perder membros do seu corpo ainda em vida. Exemplo, vamos supor que a lepra se estava na mão, dependendo do estado avançado que essa doença se encontrava. Ainda em vida a pessoa perdia membros, parte do seu corpo. A pessoa, o seu corpo ia decompondo ainda em vida. E pela lei, quando a pessoa ele era examinado pelo sacerdote, pelo subsacerdote, ele era espiado, passava por essa examinação, após ele ser constatado que ele estava diagnosticado, que ele estava com lepra, essa pessoa ele era colocado para fora do arraial, para fora da onde que estava o povo, e ele ia para fora do arraial esperando somente uma coisa, somente a sua sentença, a morte chegar. E mais, a forma que ele estava, ele saía, ele não tinha direito de retornar para sua casa e pegar nada mais, a não ser ir para fora do arraial e esperar a sua sentença chegar, que era a morte. E mais, esse leproso, essa pessoa que portava essa doença, quando estava passando alguém que tinha risco de se aproximar-se perto dele, ele tinha que gritar uma palavrinha que era impuro, impuro, impuro. E o texto que eu li com você no capítulo 1, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 40, vai dizer que esse leproso, quando ele vê Jesus, ele não vai gritar o que a lei ordenava para ele gritar. A lei ordenava para ele gritar impuro. O sinal que ele tinha de dizer, impuro. A referência que ele tinha que falar, impuro. Portanto, o que ele faz algo ao contrário. Ele diz assim, olha, se queres, pode me purificar. Se queres, pode me purificar. Esse leproso, essa pessoa que portava essa doença, essa pessoa que estava condenada à morte, essa pessoa que estava sem esperança, essa pessoa que estava condenado, essa pessoa que o texto não vai dizer qual estado avançado estava essa doença. Portanto, quando ele vê Jesus, a palavra que ele deveria gritar era impuro, para alertá-lo, para afastá-lo dele, porque a lepra era uma doença que, se a pessoa que estava puro, que não era contaminado, estivesse junto com a pessoa que portava essa doença é transmissível. Por esse fato que ele tinha que gritar, ele tinha que avisar: impuro, leproso, eu tenho uma doença que contamina, eu não posso aproximar de você, porque se eu aproximar de você, você também vai ser contaminado. Lembre-se quando eu iniciei a falar com você nesse vídeo aqui, do pai que falou para o filho não andar com aquelas pessoas que tinham um mau comportamento, pessoas que faziam crime, cometiam crimes. O pai estava falando com o filho assim, olha, meu filho, não ande com essas pessoas, porque se você andar com elas, você também vai se tornar como elas. Portanto, o filho morreu, o pai falou que o filho não era criminoso, mas estava junto, morreu também, é criminoso. Só de você estar junto, você foi considerado que também é. Como que vai defender? Portanto, esse leproso aqui, ele tinha que identificar dizendo assim, ó, impuro, impuro, impuro. Portanto, mas o que ele faz é o contrário. O texto não vai mostrar se ele conhecia Jesus antes ou se ele ouviu falar de Jesus, mas o interessante no texto é a ação que esse leproso tem, é a atitude
virtude que esse homem tem, que quando ele vê Jesus, era a sua única esperança. Quando ele vê Jesus, é aquele que podia transformar a sua história. Quando ele vê Jesus, é aquele que tem poder de repreender aquela enfermidade. Quando ele vê Jesus, é aquele que tem poder de trazer novamente para a vida. Quando ele vê Jesus, é aquele que tem poder novamente restaurar a sua esperança. Quando ele vê Jesus, ele encontra com aquele que tem poder de levar ele novamente para sonhar com um futuro melhor. Quando ele vê Jesus, ele encontra com aquele que tem o poder de restaurar a felicidade. Quando ele vê Jesus, ele encontra com aquele que tem poder de mudar a história. O que eu quero dizer para você: quando você encontrar com Jesus, você não precisa ficar da mesma forma que está. Por favor, quando você encontrar com Jesus, querido, você vai saber que é obra dele, vai saber que é poder dele, vai saber que é coisa dele. E como que você encontra Jesus? Todas as vezes que você está tendo a oportunidade de ouvir a transmissão da palavra de Jesus, você está encontrando com Jesus. Nesse momento agora, você ouvindo a palavra de Jesus, você está tendo encontro com ele. E nesse momento, é o momento de você pegar e falar assim, ó: Senhor, se queres, purifica-me. Se queres, salva-me. Se queres, transforma-me. Se queres, renova-me. Se queres, muda a minha história. Muitas vezes, nós somos atentados de falar com uma certa ignorância ou com uma certa prepotência, querendo dar ordem a Jesus. Eu ordeno que faça agora, eu ordeno que saia agora. Espera aí, eu ordeno que essa doença saia agora. Nós temos o poder de orar. Por quê? Nós temos o dever de orar, porque Jesus nos deu esse poder. Mas a nossa oração não tem que ser oração, eu ordeno. Nossa oração, Senhor, o Senhor nos deu a autoridade, pelo poder do nome do Senhor, de orar e repreender essa enfermidade. Portanto, faça conforme a tua vontade. O meu papel de orar, eu estou fazendo, mas o papel de operar é de Jesus. Portanto, esse texto que nós lemos aqui, a gente vai ver esse leproso falando com Jesus: se queres, purifica-me. Jesus, ele respondeu uma palavra: sim, eu quero. Ele foi, tocou no leproso. E o texto vai dizer que imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou puro. Quem que Jesus toca, a vida é transformada. Aquele que é tocado por Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Eu não sei você. Você já viu aquela história de pessoas que estavam condenadas à perdição e ele encontra com Jesus em certo momento da vida? E quando ele encontra com Jesus, a vida é transformada? Você já viu pessoas que era traficante, encontra com Jesus, vira pregador? Você já viu mulheres que estavam em prostituição, encontra com Jesus, vira missionária, mãe de família? Você já viu homens que estavam no homossexualismo, encontra com Jesus, forma família, está testemunhando a grandeza de Cristo? Você já viu homens que traíam sua esposa, quando encontra com Jesus, ministra agora para a família? Você já viu pessoas que estavam perdidas, sem esperança, quando encontra com Jesus, encontra o sentido da vida? Sabe por quê, Sabe por quê, querido? Eu quero dizer para você através desse vídeo, porque eu e você fazemos excepção de pessoas com quem queremos nos relacionar. Nós queremos relacionar com quem se encontra uma posição melhor do que a minha, uma posição que pode me ajudar de alguma forma. Sempre temos um interesse através dos nossos relacionamentos. Temos uma intenção de uma boa amizade, de aprender, intenção de sempre chegar em alguma conexão. Portanto, Jesus, não. Jesus, ele quer encontrar com você, ele quer tocar em você, ele quer mudar a sua história. Agora, você quer chamar Jesus? Jesus, purifica-me.
cura-me, transforma, muda a minha história. Eu não quero ficar da forma que eu estou, porque Jesus, Ele quer tocar em você. O texto que nós lemos vai encerrar Jesus mandando esse sujeito novamente fazer o que tinha que fazer na lei, mostrar para o sacerdote, para ele novamente ser examinado, para ver se ele estava realmente puro. E depois o texto fala assim, Jesus disse assim, não conte nada a ninguém. Mas esse contar nada a ninguém, não era para ele não testemunhar o que Jesus havia feito. Mas antes dele testemunhar o que Jesus havia feito, porque não tem como esconder a obra que Cristo está fazendo na sua vida. É impossível esconder o que Cristo está construindo na sua história. Portanto, mas antes de testemunhar, faça o que a lei havia ordenado para fazer. Mostre os sacerdotes. Passa pela examinação. Para eles examinar você, que você está curado. Que você novamente está purificado. Recebeu o diagnóstico que está purificado? Testemunha para todo mundo o que Cristo está construindo na sua vida. Ou melhor, que Cristo construiu na sua vida. O toque de Jesus purifica. O toque de Jesus muda história. O toque de Jesus te leva você para o caminho seguro, para o propósito certo. Que Deus abençoe. Aqui eu encerro mais esse vídeo. Por favor, se você está aqui, se inscreva no canal. Seja abençoado toda semana através dos vídeos aqui nesse canal. E também me segue nas redes sociais, que é do meu Instagram, o Anderson P. de Oliveira. Para você que está aqui, também saiu o meu primeiro livro, Além do Caos, que está logo aqui atrás de mim. Você que está aqui nos Estados Unidos, em Nova York, dia 15 de novembro vai ser o lançamento. E você que está no Brasil, dia 15 também vai estar no Amazon, vai estar também no Mercado Livre. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar você. Na Europa também vai estar no Amazon. Não sei se na Europa tem Mercado Livre, mas na Amazon vai estar, tá bem? Por favor, inscreva no canal, nos acompanhe na minha rede social, no TikTok, no Instagram. Esteja orando por mim e adquira esse livro. Eu tenho certeza que esse livro vai ser bênção de Deus para você, vai ser um material que você vai ler, vai te ajudar muito a você conhecer mais desse Deus que está no governo absoluto, esse Deus supremo, esse Deus eterno, que ele nunca perdeu o controle e o governo da sua história. Deus abençoe, te deixo você mais uma vez nesse vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.